precisamos aprofundar um pouco mais, porque no linguajar da física tem muitas letrinhas, não é mesmo? Então vem comigo. A gente esteve falando de que a energia elétrica é o que você sabe, é o movimento, é o deslocamento do elétron, porque está tendo diferença de potencial daqui para lá. Então, é como a água. A água em grande altitude vai escorrer para baixa altitude. Onde tem grande potencial, desce para onde tem menos potencial. Bom, então, se a energia flui entre dois pontos de diferentes potenciais por um fio que transmite os elétrons que estão chegando, nós entendemos também de que esta energia é uma capacidade de realizar trabalho. Então, energia e trabalho, no fundo, é a mesma coisa. Para que serve? Para produzir trabalho que tu come, não é para engordar de forma alguma. Muito bem, o trabalho produzido, o trabalho T, corresponde à carga transportada em função da tensão elétrica. Se você transporta muita carga, claro que o trabalho vai ser maior. Muito bem. Da mesma forma, se a tensão elétrica, no caso da nossa pilha, a nossa pilha de apenas 1 volt, a tensão de 1 volt faz com que haja um trabalho. Por exemplo, se você colocar uma lâmpadazinha, aí o que acontece com a lâmpadazinha? Vai acender. O trabalho foi o trabalho que eu vou explicar na próxima aula, de criar uma resistência e, entre aspas, dar a luz. Muito bem. A tensão é proporcional ao trabalho. Se a tensão elétrica for maior, claro que o trabalho será muito maior. Então, isso é empírico. O trabalho corresponde ao produto da carga pela tensão elétrica. É a primeira equaçãozinha. Uma segunda equaçãozinha. Se eu disse que a potência é a energia sobre o trabalho, a potência é a energia sobre o trabalho, e se o trabalho é a realização prática da energia, como a energia é igual ao trabalho, posso substituir o E de energia por T de trabalho. Tranquilo. Então, eu tenho a expressão que a potência corresponde ao trabalho numa variação de tempo. É a equação número 2. Agora, se eu substituir o T de trabalho, na expressão da fórmula número 2, substituindo o T de trabalho por Q vezes o U, que é a carga elétrica vezes a tensão, eu tenho então o Q vezes o U, substituindo o T de trabalho. Aí então tenho a expressão, a fórmula número 3. A fórmula número 3 indica que a potência elétrica corresponde à carga elétrica vezes a tensão, que é o trabalho realizado, num certo tempo, num espaço de tempo. Bom, agora falemos sobre intensidade. Intensidade é a medida da carga pelo tempo. É uma outra formulazinha da física que tu vai ter que saber. A intensidade é o quociente da carga elétrica dada em Coulomb. A carga elétrica é dada em Coulomb, representada por C. Pela variação do tempo, dada em segundos. Quantos coulombs passaram em 2 minutos? A quantidade de Coulomb que passou em 2 minutos, transformados em segundos, vai me dar tantos amperes. O A significa ampere. A amperagem corresponde à quantidade de coulombs pela variação do tempo. Então, A corresponde a C sobre S. Esta expressão, vamos chamá-la de 4. Se esse quociente for substituído pelo que ele vale, quanto que é o Q sobre T? O Q sobre o T, que está aqui, corresponde ao I. Então, a expressão Q sobre T
substituída pelo I, dá a fórmula mágica para os vestibulandos se darem bem. Qual é a fórmula mágica? Que a potência elétrica corresponde ao produto da intensidade da corrente elétrica em função da tensão elétrica. Quanto mais tensão elétrica tiver, tu vai ter maior potência. A potência é diretamente proporcional à tensão elétrica. E a potência é diretamente proporcional à intensidade. Quanto mais intensidade, quanto mais amperagem tiver, maior potência. Quanto mais amperagem, amperes, mais potência. Quanto mais tensão elétrica, tensão. Olha essa palavrinha. O que é tensão elétrica? Tensão elétrica foi produzida porque havia diferença de potencial. Então, a tensão elétrica não foi calculado já em 1800 por Daniel? Faz tempo que isso é verdade. Pode acreditar. A tensão elétrica é a voltagem. Muito bem. Se tiver alta intensidade, grande potência. Se tiver alta voltagem, grande potência. Porém, olha essa frasezinha aqui embaixo. Se é verdade que a potência é diretamente proporcional à intensidade, se a potência é diretamente proporcional à tensão elétrica, é verdade que entre si eles são inversamente proporcionais. Eles são entre si inversamente proporcionais. Pois, se a potência for fixa, se você aumentar a voltagem, o resultado não tem que se manter igual? Se você aumentar a voltagem, iria aumentar a potência. Não quero que aumente. Eu quero que essa potência seja constante. Ela continua constante. Vou escrever assim, CTE. CTE quer dizer para mim constante. Se a potência for constante, aumentar a voltagem é diminuir a intensidade. E, claro, se você aumentar a amperagem, vai diminuir a voltagem. Não sei bem porquê, mas eu vou te dizer quando falar sobre Itaipu novamente, que os transformadores de Itaipu transformam a eletricidade que é distribuída pelo Brasil. Desculpa. E aqui no Rio de Janeiro, nós trabalhamos com uma voltagem de 110, 120 volts. E o resto do Brasil, praticamente, São Paulo, Ceará, por onde eu estive, qual é a voltagem de São Paulo? 220. Então, aqui no Rio de Janeiro, onde nós temos esse probleminha, vamos lá, uma lâmpada de 60 watts no Rio de Janeiro, de 110 volts, tá certo? No Rio de Janeiro, a voltagem quanto é que é? 110. Se a lâmpada tem 60 watts, lâmpada, dá licença, eu já vou falar de lâmpada. Vamos pegar uma lâmpadazinha a mais tradicional. Esta lâmpada, ela tem 60 watts. Esta lâmpada, aqui no Rio de Janeiro, ela tem 60 watts e tem uma voltagem de quanto? De uma voltagem que é a tensão elétrica. No Rio de Janeiro, qual é a tensão elétrica? 110. Qual é a intensidade? Essa é a pergunta. Se esta mesma lâmpada for usada em São Paulo, a potência da lâmpada continuará 60 watts. Mas, se for em São Paulo, o U em São Paulo é 220. Se você estiver aumentando a voltagem para a mesma lâmpada, o que acontece com a intensidade da lâmpada lá em São Paulo? Vai passar do valor que nós vamos calcular para a sua metade.
Porque se você aumentou a voltagem, vai diminuir a amperagem e vice-versa também. Muito bem, nesse caso particular, nós temos então, se o P da potência da lâmpada é conhecido, quanto que vale a potência? 60 watts. Se a diferença, a tensão elétrica também é conhecida, é 110, o nosso problema está no I. Então, estou isolando o I. Para isolar o I, eu passo o U para baixo, está ali embaixo. Então, qual é a intensidade? Qual é a intensidade desta lâmpada de 60 watts usada aqui no Rio de Janeiro? A intensidade é 60 por 110, faz a continha, dá 0,135. E qual é a intensidade? A intensidade é em ampere. O que é ampere? Ampere é watts sobre volts. A divisão de watts sobre volts quer dizer ampere. E como esse número é pequeno, vamos a uma pequena transformação. Não se diz 135 milésimos. A gente usa uma unidade menor. Se ampere corresponde a 1000 miliampere, miliampere é 1000 vezes menos. Se o ampere são 1000 miliampere, eu uso a velha forma do fator unitário. Nesta multiplicação por 1, porque o número de baixo equivale ao número de cima, eu estou multiplicando a amperagem por 1, claro que continua igual. Mas nessa técnica, eu elimino o A e fico com miliampere. Então, esta lâmpada colocada para funcionar, estará gastando 135 miliampere. Muito bem. Então, abro agora uma pausa para falar sobre lâmpadas.